Olá a todos, boa tarde. Daqui a pouco começaremos esse nosso webinar. Só estamos aguardando aqui mais 2 minutinhos. As pessoas continuam entrando. Já agradeço aí a atenção de quem já entrou, quem já está na sala. Daqui a pouquinho daremos início ao webinar. Mais uma vez, sejam bem-vindos, agora sim, iniciando este nosso webinar. Boa tarde a todos. É uma alegria poder estar aqui falando com vocês neste webinar do Autodesk BIM na prática. Como fazer, como de fato implementar a modelagem da informação da construção. Meu nome é Ricardo, eu sou especialista técnico do Autodesk para as áreas de arquitetura, engenharia e construção. E hoje aqui na nossa agenda tem um programa um pouquinho diferente com vocês. A gente vai falar muito pouco de tecnologia em si, de software em si, vai tratar mais especificamente aqui do processo e do processo de implementação da modelagem da informação da construção. Bem, só para quem não me conhece, aqueles que estão aí chegando, não tivemos oportunidade de ter um contato anterior, eu faço parte do time técnico da Autodesk do Brasil, minha formação é como arquiteto e urbanista, e tenho trabalhado com modelagem da informação da construção já há alguns anos, e com Revit particularmente desde 2004. Faço parte também da Comissão de Estudos Especiais 134 da BNT, que vem desenvolvendo a normalização brasileira para BIM. Vou falar muito rapidamente desse tópico ao final deste nosso webinar aqui. Então, vamos falar um pouquinho da nossa agenda, vamos fazer uma rápida introdução, depois trataremos da modelagem da informação da construção propriamente dita. Vai ser muito rápido, porque entendemos que neste webcast, que trata de implementação, todos devem estar razoavelmente familiarizados com o conceito da modelagem da informação da construção, mas para alinhar alguns conceitos aqui, deixar todos alinhados na mesma plataforma. Depois vamos falar propriamente do nosso conteúdo, vamos tratar de BIM na prática. Então, como começamos, como tomamos essa decisão, como nos comprometemos com essa decisão e, efetivamente, como podemos começar a implementar a modelagem da informação da construção, os primeiros passos, aqueles mais importantes. Então, essa é a nossa agenda para o dia de hoje. Abordaremos uma série de tópicos, falaremos também sobre o projeto piloto, muita gente tem muita dúvida a respeito disso, sobre plano organizacional, plano de projeto, um pouquinho sobre padronização, normalização e também BIM Mandate ao final aqui da nossa agenda. Ao longo desse seminário online, vocês terão o apoio da nossa equipe local aqui da Autodesk. Estamos com a Naira, com o Gustavo, com a Diana. Eles vão estar apoiando vocês aqui no chat, com algumas dúvidas, eventualmente, todos têm acesso ao chat, podem realizar, fazer as suas perguntas aí ao longo do seminário, o pessoal todo está aqui à disposição para responder, algumas delas, vamos ver se a gente deixa para o final, tendo algum tempo, algum espaço, a gente vai abordar ao final do nosso webinar algumas das dúvidas de vocês, um espacinho aí para dúvidas, mas ao longo do processo todo, comentem no chat, falem no chat, se tiver alguma questão aí, o pessoal está a postos para apoiá-los. Alguns outros recados operacionais aqui. Vocês verão que eu farei citação a alguns materiais aqui. Ao final, vocês receberão um e-mail da nossa equipe com acesso também a todo esse material. Periodicamente, vocês vão receber o material, parte do material aqui que eu vou citar. Esse webinar está sendo gravado também, então depois vocês poderão ter acesso a essa gravação e quem eventualmente não conseguiu assistir também terá acesso a essa gravação depois pelos links que serão compartilhados. Então, vamos em frente. Essa é a nossa agenda, uma agenda bastante intensa
Então vamos correr, espero que não fique muito corrido para todos aí. A ideia é passar os passos fundamentais da implementação da modelagem da informação da construção. Então, como comentei, hoje a gente vai abordar de uma maneira bastante objetiva os principais passos para uma adoção bem-sucedida de BIM. Além de tratar das melhores práticas, vou fazer alguns comentários sobre algumas experiências ao longo desses anos, também faremos referências especiais a 3 grandes conjuntos de documentos. O primeiro grande conjunto, que é o que pauta boa parte desta apresentação, nós chamamos de Cadernos Autodesk para Escritório de Arquitetura. Vocês verão ao longo da apresentação que faremos referências a esses documentos, como eu comentei, alguns de vocês já têm acesso a esses documentos, já têm recebido do Autodesk, outros, tendo feito a inscrição aqui para este webinar, aqui presentes nesse webinar, receberão esses documentos depois. Então, vocês não precisam se preocupar com isso, depois a nossa equipe passa esse material aqui para vocês. Um outro conjunto de documentos que serão referenciados aqui são os da coletânea de implementação do BIM para construtoras e incorporadoras, lançado ano passado, um conjunto de cadernos aqui, lançados ano passado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Aqui vocês têm o link para baixar esse material, está aqui na tela de vocês, e ao final vou falar um pouquinho das normas brasileiras para BIM, como quaisquer outras normas, vocês podem adquiri-las no site da ABNT. Eu deixei, para o primeiro conjunto de documentos, vocês veem que eu deixei um link grande, não se preocupem com esse link, é onde esses documentos estão no original em inglês, mas as versões em português que serão compartilhadas com vocês depois, ok? Então, esses são os nossos documentos, vocês verão também, ao longo da nossa apresentação, que no canto superior direito faremos referências diretas aos documentos que estão sendo citados, onde vocês poderão aprofundar alguns dos tópicos de cada um dos slides. Então, para saber mais, deem uma olhada nos documentos aqui que estão sendo citados, e com isso vocês poderão aprofundar esses tópicos. Como eu falei, abordaremos de uma maneira bastante objetiva, bastante resumida nesta apresentação. A ideia realmente é dar uma visão ampla para todos vocês do processo de implementação de BIM. Como eu falei, não devo abordar hoje, não entrarei em detalhes a respeito do que é a modelagem da informação da construção, acredito que boa parte de vocês já conheça, já esteja bastante familiarizado com esses conceitos, mas eu quero começar aqui trazendo 4 definições que me parecem interessantes e que me parecem aí abordar os principais aspectos da modelagem da informação da construção para termos um ponto de partida. A primeira definição foi adaptada de um professor que por muito tempo foi, inclusive, um vice-presidente da Autodesk, que é o Phil Bernstein, bastante importante no desenvolvimento da teoria da modelagem da informação da construção também no início do século. Ele diz que BIM é um processo baseado em modelos tridimensionais inteligentes que possibilita a criação e o gerenciamento de projetos de edificações e infraestrutura de uma maneira mais rápida, mais econômica e com menor impacto ambiental. O que eu quero destacar dessa definição dele é, primeiro, a questão de ser um processo, não estamos falando, BIM não é um software, BIM não é vendido numa caixinha, BIM é um processo, e hoje o nosso foco nesse webinar é o do processo, mas é um processo baseado em tecnologia, e nesse caso específico aqui, baseado em modelos tridimensionais inteligentes, ou seja, modelos tridimensionais desenvolvidos com tecnologia, com software para modelagem, que por detrás da geometria possuem informações, um conjunto de informações que os tornam verdadeiramente inteligentes e aptos aí a suportar as mais diferentes finalidades e fluxos de trabalho. A segunda definição está presente nesse caderno, Introdução ao BIM, que vocês receberão, aqueles que não têm receberão depois também, que diz o seguinte: o BIM, modelagem da informação da construção, que vem do inglês Building Information Modeling, é uma metodologia que começa com a criação de um modelo de projeto 3D inteligente que será usado para facilitar as tarefas de coordenação, simulação e visualização, ajudando também proprietários e prestadores de serviço a aprimorar o modo como as edificações e a infraestrutura são planejadas, projetadas, construídas e gerenciadas. Deste conceito, dessa definição, quero destacar a questão de ser um processo amplo para edificação e infraestrutura e também voltado a todo o ciclo de vida da edificação e da infraestrutura, desde o seu planejamento, passando para o seu projeto todo, pela construção e depois pela operação e manutenção. Uma terceira definição aqui, adaptada também de um dos grandes teóricos da modelagem da informação da construção, Chuck Eastman, é a seguinte: é uma das mais promissoras tecnologias desenvolvidas especificamente para a construção civil.
Com ela, é possível criar um modelo virtual preciso do edifício, construído digitalmente. Quando completado, este modelo contém geometrias e dados importantes para dar suporte a todo o ciclo de vida da edificação. Dessa definição, quero destacar exatamente isso. É um conjunto de tecnologias, é uma metodologia voltada especificamente para a construção civil. E, mais uma vez, baseada no modelo virtual da edificação. Estamos falando aqui de construção virtual. Uma construção virtual precisa, por isso eu posso extrair quantitativos, eu posso efetivamente ter um alto grau de precisão nos diferentes usos que estão baseados neste modelo. E, mais uma vez, suportando todo o ciclo de vida da edificação, desde o seu planejamento até a sua operação e manutenção. Por fim, também uma definição importante aqui de um outro teórico importante da modelagem da informação da construção, que é o Bilal Sukkar, que diz o seguinte: BIM é um conjunto de tecnologias, processos e políticas que permitem que várias partes interessadas possam, de maneira colaborativa, projetar, construir e operar uma edificação ou instalação. Essa definição do professor Sukkar é bastante interessante porque ele efetivamente pauta, que ele coloca a modelagem da informação da construção sobre 3 pilares: tecnologia, processo e política. E a gente vai falar um pouquinho de cada um desses aspectos. Aos interessados, o professor Sukkar ele desenvolve um trabalho interessante num blog, que é o BIM Framework, e que efetivamente avança aí, é uma contribuição importante para a teoria da modelagem da informação da construção. Vamos avançar. Eu queria, com isso, estabelecer um ponto de partida aqui para todos. E, na sequência, eu quero falar muito rapidamente de onde estamos e para onde vamos. Vocês têm aqui 2 gráficos. O primeiro, bastante conhecido para quem trabalha aí com material do Reino Unido, com material internacional. Vocês estão vendo a definição dos 3 níveis da modelagem da informação da construção, disponível na literatura inglesa. E o segundo, muito parecido, vocês vão ver que trata também de níveis, é o que foi lançado aí na coletânea da CEBIC, desenvolvida por especialista no assunto também, o engenheiro Wilton Catelani. Vocês vão ver, os 2 eles mostram as diferentes fases, mostrando que no momento, na fase 0, nós não temos BIM, é claro, nós temos CAD, mas avançamos para o tridimensional nesse primeiro nível, o nível de transição para o tridimensional, e depois avançamos para uma modelagem mais colaborativa no chamado segundo nível da modelagem da informação da construção. O nosso objetivo aqui, o nosso foco, é chegar nesse terceiro nível da modelagem da informação da construção, que é o da modelagem integrada, é efetivamente BIM como deve ser. Tá? Então, só para mostrar um pouquinho onde estamos, para onde vamos, atualmente estamos num momento de transição do mercado. BIM não é mais uma tendência, BIM é uma realidade bastante concreta, então uma boa parte do mercado está entre nível 1 e nível 2. Alguns poucos ainda restam nos antigos processos, nos processos de CAD, mas o alerta que eu já dou nesse momento é: considerem a evolução para BIM, afinal de contas, imagino que é por isso que todos estejam aqui neste webinar hoje. Mas sempre olhando aí para os próximos passos desse BIM colaborativo, desta integração, que é BIM efetivamente como deve ser. Então, estamos aqui hoje, vamos adiante para o nível 3, mas para isso é preciso dar o primeiro passo. Falar um pouquinho, então, sobre como se dá esse processo e como evoluímos na adoção da modelagem da informação da construção. Quando falamos da construção civil do século XXI, é importante destacar que vivemos uma época de mudanças profundas em todos os campos. A tecnologia tem suportado grandes mudanças em todos os campos, não só na construção civil. E, particularmente, quando falamos em arquitetura, engenharia e construção, tratamos aí de um ambiente que tem sido cada vez mais desafiado por prazos, por competição, por mudanças tecnológicas, por mudanças de expressividade arquitetônica mesmo, as novas teorias da arquitetura, novas metodologias. Então, para obter sucesso no mercado altamente desafiador e competitivo, é importante não só ser produtivo, e BIM trata de produtividade, mas também se destacar. Vocês verão que a modelagem de informação da construção também é um elemento para isso. Na sequência, no próximo slide, eu vou só mostrar algumas dicas rápidas aqui de construção do seu negócio na arquitetura, na engenharia, na construção
do século XXI, de como podemos efetivamente nos destacar. A ideia é deixar para vocês aqui uma referência que é muito mais explorada, muito melhor explorada nesse caderno que vocês veem no canto superior direito, Construindo os Seus Negócios, faz parte dessa documentação que estamos distribuindo, mas é um caderno baseado em alguns artigos de um blog da Autodesk chamado Redshift. Vocês veem aqui na tela o link, aconselho realmente todos a conhecerem melhor o blog, tem bastante material interessante e muita coisa a respeito de construção de negócios. Ele antigamente era chamado de Line Shape Space, então algumas das referências vocês encontrarão na documentação como Line Shape Space, mas é o blog Redshift, convido todos a conhecerem melhor esse blog. Então, nesse caderno, abordamos alguns pontos interessantes de como obter sucesso efetivamente na construção civil do século XXI. Separados essencialmente em 3 conjuntos de dicas. A primeira diz respeito ao desenvolvimento de negócios para a sua empresa, as 3 dicas essenciais. Claro, destacar-se em um nicho, não dá para fazer de tudo hoje em dia, e se fazemos de tudo, muitas vezes temos dificuldade para efetivamente alcançar um nível de excelência naquilo que realizamos. Segunda dica, diversifique sua mensagem para sustentar a sua missão, chamando aí a atenção de uma gama mais diversificada de clientes, escrevendo seus serviços sempre de maneiras diferentes. Isso remete à dinâmica do nosso mercado atual. E uma outra dica essencial, não subestime as mídias sociais. E essa vale aqui para todos nós. Eu acho que muitos de vocês tiveram conhecimento desse webinar efetivamente pelas mídias sociais, pela campanha que foi feita nas mídias sociais. E para vocês também, no desenvolvimento dos negócios de vocês, não subestimem a força das mídias sociais. Na sequência, 3 atividades que devem ser feitas diariamente para expandir os seus negócios, também de um artigo retirado deste caderno que todos vocês receberão. Faça contato com seus clientes, mantenha contato constante com seus clientes, estar presente, estar atento é muito importante para os negócios hoje. Procure oportunidades nas redes de conexões, não somente as das mídias sociais, mas também grupos de trabalho, oportunidades que nós temos para nos manter atualizados no nosso ambiente profissional. Mantenham-se sempre atentos a isso e procurem estabelecer essas conexões. Daí podem surgir muitas oportunidades futuras para vocês. E mais uma vez, aqui desse segundo artigo que eu destaco, embarque nas mídias sociais, chamando aí atenção para a marca da sua empresa, chamando atenção aí para os produtos que você entrega. E por final, no fim aqui, dessas dicas deste caderno, que vocês encontrarão em detalhes neste caderno, 4 etapas para encontrar novos clientes e continuar desenvolvendo os seus negócios. Aqui um dado importante do Gartner Group: 80% das receitas futuras da sua empresa serão provenientes de apenas 20% dos seus clientes existentes. Esse é um número mágico, muita coisa se aplica a essa proporção 80-20, mas é interessante observar que a manutenção dos clientes ela é muito valiosa e deles, de alguns poucos clientes fiéis, provavelmente teremos aí uma boa parte das nossas oportunidades futuras. Essas 4 dicas aqui finais: faça trabalhos especulativos para estabelecer uma presença, a questão do trabalho social, hoje em dia cada vez mais importante também, engajamento social, participação em concursos, os arquitetos que estão presentes aqui sabem muito bem disso, participam bastante de concursos geralmente. Segundo, faça o acompanhamento de clientes potenciais para expandir a sua base de clientes, esteja sempre atento ao que está acontecendo, sempre atento aos novos possíveis clientes aí que vem surgindo todo dia. Terceiro, pré-qualifique os seus clientes potenciais para aumentar a eficiência. Também não é todo cliente que vai se tornar ou pode se tornar um bom cliente, um grande cliente. Faça sempre a pré-qualificação aí dos seus clientes. E por fim, atraia novos clientes com plano de marketing inteligente. Mais uma vez, reforçando aqui outros aspectos, inclusive das mídias sociais. Vocês vão me perguntar, o que isso tem a ver com o tema aqui do nosso webinar, que é BIM? Por que a Autodesk se preocupa em desenvolver um caderno abordando esses assuntos todos? Porque nós estamos falando de uma nova maneira de se desenvolver negócios no século XXI. E como eu falei, a modelagem da informação da construção não é somente software, ela é muito mais do que isso, ela é processo, e ela é uma nova visão integral de como desenvolvemos edifícios e infraestrutura agora no século XXI. Dentro desse contexto todo de uma nova visão, é fundamental não subestimar o papel das novas tendências e maneiras de se desenvolver projetos, assim como das novas tendências e maneiras de se desenvolver negócios, que nós abordamos aqui no slide anterior. Do ponto de vista de processo, BIM certamente deve fazer parte da estratégia de toda empresa que atua na construção civil. BIM certamente deve fazer parte da sua estratégia, que aqui para o
procura entender de que maneira oferecer melhores serviços, de que maneira ter mais oportunidades, melhores oportunidades no mercado de trabalho. É importante entender a modelagem de informação da construção também como um catalisador para o crescimento e o aumento da lucratividade da sua empresa. Vocês viram em algumas das definições que nós colocamos no começo o quanto efetivamente BIM traz benefícios para o processo como um todo e pode te ajudar a desenvolver melhores projetos de forma mais econômica, assim como economizar em obra. Nós não entramos em detalhes dessas métricas aqui, falar um pouquinho de retorno de investimento daí para frente, mas vocês, com várias pesquisas têm apontado no mercado o quanto você pode economizar e o quanto você pode ter de retorno em melhores projetos, em projetos que efetivamente são entregues no prazo, são entregues dentro do orçamento, com o uso desta metodologia. E um ponto interessante, presente aí nesse caderno, expansão da sua empresa de arquitetura com BIM, 49% dos arquitetos conquistam trabalhos com BIM. A modelagem de informação da construção também é uma forma de conquistar novas oportunidades, de desenvolver, de apresentar o seu trabalho de uma maneira inovadora aí no mercado, de chamar atenção para a sua empresa, de chamar atenção para o seu trabalho. Então, a modelagem de informação da construção, para além de acrescer produtividade, ela também é um vetor importante de negócio na construção civil do século XXI. E devemos entender isso, então, como uma estratégia não pontual, não uma estratégia unicamente gerencial ou operacional de desenvolvimento de projetos, mas essencialmente uma estratégia empresarial. E a pergunta que fica é, entendido isso, como fazer, por onde começamos? De que eu quero dizer que o primeiro passo é efetivamente tomar esta decisão. Por óbvio que pareça, muitos que hoje conhecem bastante, já foram a vários eventos de BIM, assistiram a vários webinars, estiveram conosco aí em várias oportunidades ao longo desses anos, sabem o que é BIM, conhecem a tecnologia muitas vezes, mas ainda não tomaram efetivamente a decisão de adotá-la, ainda tem se mantido muitas vezes a meio caminho, utilizando, vou ficar aqui onde eu conheço, vou trabalhar no processo tradicional, porque ninguém me demanda, porque o AutoCAD é mais confortável. Então, muitos ainda permanecem no processo tradicional, às vezes por receio, às vezes por ter dúvidas efetivamente de como começar. Esse webinar é para isso, para entender de que maneira podemos, quais são as alternativas que nós temos para começar esta adoção. O primeiro passo, então, é tomar essa decisão. E aqui eu destaco a questão da resistência. Nesse caderno de introdução ao BIM, existe uma passagem bastante interessante que diz o seguinte: a resistência à mudança é um traço comum do ser humano, assim como a nossa necessidade contínua de progredir no modo como trabalhamos. A mudança para o BIM requer o apoio efetivo de uma equipe de gestão, principalmente em grandes organizações. Ou seja, faço um comentário aqui, não é simplesmente uma atitude aventureira, requer planejamento. Vamos falar bastante de planejamento daqui para frente. Além disso, é preciso definir as expectativas corretas desde o começo do processo, estabelecer um roteiro e fornecer treinamento apropriado aos funcionários. Se você começar em pequena escala, gerando confiança e aumentando os recursos principais e a experiência, a transição para o BIM ganhará velocidade a cada novo projeto. Esse parágrafo ele estabelece alguns pontos bastante interessantes que abordaremos aqui na sequência. Primeiro ponto diz respeito à superação da resistência. Para adotar a modelagem de informação da construção, é preciso superar essa resistência inicial. Vou falar um pouquinho do como a gente pode fazer isso daqui para frente, mas, acima de tudo, isso requer o apoio da empresa como um todo. A mudança é uma mudança empresarial, não é simplesmente uma mudança tecnológica, ela requer apoio efetivo de toda a equipe. Isso vamos abordar um pouco mais em profundidade na sequência. Principalmente quando a gente fala de grandes organizações, não é uma mudança de um único departamento. É preciso, no entanto, definir expectativas corretas. Não adianta começar dizendo que vai fazer BIM na sua totalidade, porque ninguém faz BIM na sua totalidade. Esse gráfico aqui do lado, retirado dos cadernos da CEBIC também, ele é uma reprodução de um gráfico importante aí, produzido pela Universidade da Pensilvânia, e lista os 25 grandes casos de uso de BIM. Existem outras pesquisas que já tratam aí de centenas de casos de uso de BIM, mas esta é uma boa síntese de 25 casos de uso, que são os mais comuns. Quando começamos a trabalhar com a modelagem da informação da construção, é muito tentadora
a visão de se adotar BIM na sua totalidade. Isso efetivamente não irá acontecer nem no começo e possivelmente, mesmo empresas com alto grau de maturidade, isso ainda não acontece. Abordar esses 25 casos de usos e tantos outros não é uma tarefa fácil. Então é preciso definir expectativas corretas desde o começo, estabelecer que usos serão adotados, começar de forma realista. Geralmente as empresas começam pelos usos básicos, checagem de interferências é um dos usos mais básicos da modelagem, afinal de contas necessita quase que única e exclusivamente de geometria. Um outro uso de entrada é o do chamado 4D, sequenciamento, que é um uso razoavelmente simples de ser adotado, mas mais complexo que o uso da checagem de interferências. E um outro uso também de entrada, pelo impacto que traz para o processo, é o chamado 5D, o chamado uso de orçamentação. É um uso também bastante interessante, mas que já é mais complexo de ser adotado. Ou seja, na realidade é preciso olhar para a sua empresa, olhar para o seu negócio, entender onde hoje temos dificuldades, onde estamos deixando a desejar, onde gostaríamos de melhorar e definir expectativas adequadas aí para o início do processo e, é claro, passos a serem alcançados aí gradualmente. Para isso, estabelecer um roteiro para se alcançar esses objetivos e, é claro, preparar-se adequadamente para alcançar, então, na sequência, todos esses objetivos. Mais uma vez, a dica aqui é a seguinte, vamos começar em pequena escala, não importa o tamanho da sua empresa, não importa se você é um profissional autônomo, não importa se você é uma grande empresa, comece estabelecendo objetivos imediatos, objetivos de médio prazo, objetivos de longo prazo e desenvolva uma estratégia para alcançar esses objetivos. A gente vai falar um pouquinho dessa estratégia na sequência. Uma outra citação importante aqui, interessante, quando se fala da expansão da empresa de arquitetura com BIM, vindo desse caderno aí, do caderno de introdução ao BIM, diz o seguinte, uma implementação do BIM precisa ter o apoio de toda a empresa. Não pode ser uma iniciativa da equipe de TI, de projeto de desenvolvimento, ou mesmo de algo feito apenas no âmbito de um projeto ou uma área. Esse é um dado bastante importante, como nós dissemos e reforçamos aqui agora. A mudança para BIM é uma mudança de paradigma da empresa, uma mudança de negócio, e ela deve ser vista como uma mudança de negócio. Não é uma mudança de software, uma mudança instrumental de software, única exclusivamente, não é uma mudança que deva ser limitada aí a um pequeno departamento, a uma área dentro da empresa, seja o desenvolvimento do projeto conceitual, seja o desenvolvimento do projeto executivo, não é uma área que é dona do processo de BIM. Essa é uma mudança da empresa e que terá impacto em todos os departamentos da empresa e em todos os departamentos de todo o ecossistema no qual a empresa está inserida. Portanto, mais uma vez eu quero reforçar que a adoção de BIM ela é uma decisão empresarial e deve desde o início ser definida desta maneira. Se você aqui que nos escuta é um empresário, é um profissional autônomo, fica mais fácil levar isso para a sua empresa e engajar o restante da sua empresa. Se você é um funcionário, leve essa ideia para cima. Não assuma isso como uma tarefa solitária, porque certamente, sem o apoio da sua gerência, da sua liderança, da sua diretoria, a empresa fracassará na adoção da modelagem da informação da construção. Vários proprietários já constataram inúmeros benefícios da adoção da modelagem da informação da construção. Quando falamos desses benefícios, estamos falando aqui de benefícios que são benefícios empresariais. É importante comunicar isso dentro da empresa, não somente benefícios de processo. Então, a capacidade da empresa de se participar de processos de projeto, a capacidade de se entregar melhores documentos, planejar melhor a construção, propagandear também novos processos, tudo isso é importante e impacta diretamente na estratégia da empresa. Tá? Bem, ainda falando sobre essa primeira tomada de decisão de se implementar o BIM, uma ferramenta bastante importante que pode ser utilizada é do retorno de investimento. Nós também desenvolvemos um caderno para apoiá-los na compreensão de como se faz esse retorno de investimento. Está aqui no canto superior direito, vocês têm esse caderno medindo o valor do BIM, ROI, retorno de investimento, Return Over Investment, na estratégia tecnológica. E desse caderno eu quero destacar uma passagem aqui. O valor econômico da tecnologia BIM, no ciclo de vida das construções, do projeto à construção em todas as fases de operação e manutenção, é medido com frequência pela taxa de retorno sobre investimento, o ROI, que simplesmente, pode-se colocar de uma maneira simples, é o seguinte: quanto dinheiro eu gasto para efetivamente adotar BIM e quanto dinheiro eu ganho com isso. Lançando uma informação contra a outra, teremos aí uma diferença que justifica a mudança de processo. Já posso adiantar
alguns pontos sobre o retorno de investimento. A maior parte das empresas que têm adotado o BIM, isso são algumas pesquisas já têm mostrado isso com bastante clareza nos últimos anos, têm pontuado aí um retorno de investimento positivo. E quando focamos aqui nas empresas com alto grau de maturidade na adoção da modelagem da informação da construção, esse retorno de investimento positivo, ele é apresentado, ele é confirmado aí pela quase totalidade das empresas. Ou seja, mesmo sem entrar em detalhes, depois quem tiver interesse pode nos escrever, pedir essas pesquisas, preciso desse material para conversar com a minha gerência, para conversar com a minha diretoria, para tentar justificar, fiquem à vontade para solicitar depois também, muita informação vem nesse caderno que vocês vão receber. Mas o ponto interessante aqui é que, efetivamente, isso já foi provado, já foi comprovado, a modelagem da informação da construção traz retorno e retorno financeiro mensurável e também intangível. Quando falamos de retorno de investimento de BIM, alguns pontos importantes aqui. Isso pode ser uma análise difícil e trabalhosa, principalmente pelo fato de que nós temos poucas métricas no mercado de arquitetura, engenharia e construção. Existe uma ausência de métricas, uma ausência histórica aqui de métricas, e no Brasil isso é muito sério também, que pode tornar difícil o cálculo de retorno de investimento. Se este é um recurso importante para vocês, se vocês entendem que isso é importante para avançar com a modelagem de informação da construção na empresa de vocês, já dou a dica desde o princípio. Levantem métricas, métricas de produtividade, métricas de desenvolvimento de documentação, tempo dedicado ao projeto, custo relacionado aí a erros de projeto, missões de projeto. É importante ter essas métricas em mãos para efetivamente se fazer um cálculo de retorno de investimento valioso. Tá? O retorno de investimento não pode ser visto somente do ponto de vista tangível. Ele pode ou não expor com clareza fatores intangíveis. E, digo aqui, deve expor com clareza tanto os fatores tangíveis quanto intangíveis, porque tanto aqueles mensuráveis quanto os não mensuráveis são importantes aí para justificar uma adoção ou uma proposta de adoção dentro do ambiente empresarial, quando isso é colocado aí como uma decisão de negócio. E é claro, uma análise precisa e personalizada de retorno de investimento pode demandar tempo e equipe. É preciso dedicar um grupo para que efetivamente desenvolva aqui este cálculo, esta métrica. Há 3 tipos de investimentos na modelagem da informação da construção. E aqui eu quero trabalhar muito rapidamente com essa dimensão tríplice do cálculo de retorno de investimento. Existem custos iniciais para a implementação de tecnologia, ou seja, são custos de curto prazo, já vou falar quais são. Despesas para se adaptar à inovação a um projeto específico, digamos, são custos de curto a médio prazo, e despesas são despesas de longo prazo para apoiar a mudança estratégica nos negócios. Ou seja, BIM não se compra de uma vez, BIM não se vende numa caixinha, BIM não é algo que se pode colocar numa única fatura. A adoção de BIM ela é contínua, ela é gradual, e isso exige investimento aí num período estendido. E é preciso ter a dimensão do quanto investiremos no começo, o quanto investiremos ao longo do processo e, a longo prazo, o quanto será investido. Então, é importantíssimo se ter esta dimensão do retorno do investimento. Quando falamos, então, nessas 3 categorias, eu quero destacar, então, alguns exemplos do que seriam esses investimentos de curto, médio e longo prazo. Quando falamos de curto prazo, os primeiros investimentos óbvios que nos aparecem dizem respeito, por exemplo, à plataforma tecnológica, hardware, software, a atualização de rede, capacidade de armazenamento, capacidade de nuvem, tudo isso certamente impacta o nosso processo no dia a dia, o nosso ambiente de trabalho, inclusive. Existe um investimento inicial também de capacitação em software, existe um investimento de treinamento da nossa equipe, afinal de contas são novas ferramentas e novos processos também. Investimento em comunicação, comunicação interna, infraestrutura de compartilhamento de dados, a própria infraestrutura de comunicação e modificações no espaço de trabalho. Tudo isso para se permitir um primeiro contato com a modelagem da informação da construção. Afinal de contas, como comentei, por mais que seja processo, é um processo viabilizado por tecnologia. E a tecnologia exige uma adequação. No que diz respeito a essas componentes todas, eu já posso adiantar, muitas vezes o pessoal fica preocupado com custo de software, custo de hardware. Vou adiantar 2 pontos importantes aqui. O custo de software é cada vez menor. Tomemos o exemplo da Autodesk, ela tem adotado aí nesses últimos meses, e esse é o novo modelo da Autodesk, um modelo de assinatura. Esse modelo de assinatura permite aí com que você adote
a tecnologia com muita rapidez e é um custo inicial muito baixo. E cada vez mais o custo de software se torna uma componente menos relevante no montante inicial do investimento, por mais que siga sendo uma parcela importante. Mas seja você uma pequena empresa, existem alternativas de entrada que são bastante viáveis. Seja você um escritório de porte médio, outras alternativas interessantes também, ou uma grande empresa, alternativas mais sofisticadas que lhe permitem aí otimizar os seus investimentos. E para rodar tudo isso, você também não precisa de nenhuma máquina muito alienígena. O hardware também, é claro, precisa estar atualizado, precisa ser um hardware de qualidade, mas também não é nada de outro mundo. Entendam isso como um investimento aqui que certamente se pagará e muitas vezes se paga no curto prazo, logo na primeira obra. Existem custos específicos aí de curto a médio prazo, que são custos específicos do projeto. Adaptações, como dissemos, para gestão de projetos, interrupções no fluxo de trabalho, vou falar um pouquinho de produtividade à sequência, mudanças nos processos da equipe, acomodação de requisitos dos dados, modelos, ou seja, custos para se adaptar ao projeto que está sendo desenvolvido, isso geralmente numa esfera aí de meses, muitas vezes em torno de uns 6 meses, então são custos que vão acontecer nesse tempo aí, inclusive de adaptação da mão de obra. E aqui reforçando um outro ponto, se separarmos os custos de adoção da modelagem da informação da construção, os mais significativos são aqueles de mudança de processo e capacitação. Eles, de longe, e isso para todas as empresas que adotaram a modelagem, elas reforçarão esse ponto, de longe são os custos mais significativos, ultrapassam os custos de software e hardware em larga extensão, ok? E a longo prazo, despesas estratégicas, que são iniciativas mais amplas de planejamento, desenvolvimento de padrões da empresa, ou seja, para além do projeto, é preciso definir uma padronização para que possa se tornar cada vez mais produtivo, é preciso ter um processo de monitoramento, documentação, medição de impactos para que possamos melhorar progressivamente, personalização, inovação, novas posições dentro da empresa, um chamado BIM Manager, gerente de BIM, suportes na área de TI, investimentos em liderança e cultura, tudo isso são custos que enxergamos aí a longo prazo. Ou seja, essas são as 3 grandes categorias de custos de investimentos que toda empresa tem que tomar, dada, claro, a sua extensão, o seu porte, eles são maiores ou menores, mas que toda empresa vai acabar tendo que tomar aí para a adoção da modelagem da informação da construção. E quando observamos esses custos, é possível também colocá-los, mais uma vez, numa visão tríplice aqui. Então, uma visão mais sutil do retorno sobre investimento em termos de BIM considera 3 dimensões fundamentais. As dimensões da organização, se esses benefícios são medidos em nível de projeto de empresa, ou seja, é possível se mapear o retorno de investimento em um projeto ou na empresa como um todo, você pode considerar ter um retorno positivo no primeiro projeto, existe uma estratégia para isso, ou não me preocupa o primeiro projeto, eu posso assumir um certo grau de prejuízo nesse primeiro projeto e ter um retorno positivo ao longo de 6 meses, isso também é uma outra estratégia possível. Então, essa dimensão da organização é sempre muito importante. A das partes envolvidas, se esse retorno é entendido em função da minha empresa, dos meus processos, ou do ecossistema como um todo. Nós sabemos que para o projetista existem vantagens para o construtor, existem vantagens aqui que são para o proprietário, ou seja, esse retorno de investimento está sendo medido no meu retorno como projetista ou dentro do empreendimento como um todo, as economias que eu tenho no desenvolvimento, em obra, por exemplo, o impacto que a mudança de BIM no meu escritório de arquitetura, por exemplo, tem no custo final da obra, então isso precisa ser entendido também nessa dimensão. E por fim, em relação à maturidade, existem empresas com processos mais maduros, com processos menos maduros, mais avançadas em BIM ou menos avançadas em BIM. Tudo isso precisa ser visto aí nessas dimensões. Mais uma vez, eu estou colocando essas questões aqui de uma forma bastante objetiva, bastante direta, vocês poderão aprofundá-las nessa documentação que a gente está referenciando aqui, e em outras aí que eventualmente a gente pode compartilhar com vocês na sequência. Um resumo interessante aqui para um cálculo de retorno de investimento, é importante reconhecer que as práticas de medição e avaliação de retorno de investimento variam muito. É importante empregar a medição de retorno de investimento como auxílio contínuo para a tomada de decisões ao longo da adoção e expansão de BIM, ou seja, não é feito tão somente para se tomar uma decisão de vou ou não vou adotar BIM, mas também
pode ser utilizado para se tomar a decisão de se avançar no uso, de se aprofundar o uso do modelo, eu vou ficar só em 3D, só no Clash, eu vou avançar para sequenciamento, vale a pena ou não investir para trabalhar com orçamentação a partir do modelo, tudo isso deve ser considerado, porque, mais uma vez, colocamos aqui, não existe 100% BIM, não existe essa história de vou fazer 100% BIM ou não faço nada, ninguém faz 100% BIM, e toda estratégia deve ser gradual, e é claro, cada uso traz um retorno e deve ser considerado dentro de uma dimensão ampla de investimento. Um outro ponto, esse de aplicar uma estrutura tridimensional para o ROI do BIM, falamos dele no slide anterior, implantar um regime interno de medição de projetos atuais e futuros, isso é muito importante, porque se a metrificação ou a quantificação desse retorno é algo importante para que eu justifique essa mudança dentro da minha empresa, eu preciso ter métrica, e para ter métrica eu preciso começar a medir desde já, principalmente se eu trabalho no processo tradicional. Preciso definir objetivos daquilo que eu quero alcançar, métricas que sejam relevantes para se justificar esse objetivo. Que métrica é essa? Como eu falei, pode ser tempo de projeto, pode ser custo de obra, pode ser precisão de orçamento, existem várias métricas que são importantes e que podem ser levantadas aí para uma análise de retorno de investimento. Levantar e calcular índices e valores, isso é muito importante. Quais são as métricas na minha empresa, quanto tempo eu gasto para o meu projeto típico, quanto eu tenho de revisão, qual é o tempo que eu dedico à revisão de projeto, que eu poderia eventualmente eliminar com um modelo bem feito, compatibilizado. Então eu preciso desses índices e valores no contexto da minha empresa. Contrapor investimento e retorno esperado, essencialmente isso, o retorno de investimento. Eu faço um cálculo do quanto me custa o processo tradicional e qual a estimativa de economia aí para o processo de modelagem, adotado o processo de modelagem de informação da construção. Ou seja, contrapondo um com o outro, eu tenho um índice que vai me justificar, ou que vai me permitir planejar a adoção e quantificar os meus investimentos ao longo do período de adoção. E, acima de tudo, considerar fatores tangíveis e intangíveis, porque nem todo fator ele é mensurável. Vamos tratar como os fatores benefícios tangíveis, redução de tempo de projeto. A modelagem de informação da construção me permite reduzir, sim, o tempo de desenvolvimento de projeto. Algumas pesquisas falam em até 50% de redução no tempo de projeto. É claro que quanto mais tempo de redução de projeto, geralmente está associado a um projeto mais tipificado, um projeto mais repetitivo. Então, projetos mais complexos, projetos mais únicos, são projetos onde necessariamente você não vai alcançar esse grau de redução de tempo. Então, projetos mais complexos, por exemplo, hospitais, edifícios mais complexos, geralmente esse valor acaba passando em torno de 10% de redução de tempo de projeto. Quando eu falo em projetos, em alguns casos, varejo é uma métrica interessante, aí sim, eu geralmente alcanço de 40% a 50% de redução no tempo de projeto. Isso depende de complexidade, repetitividade e, mais uma vez, aqui vem um ponto importante. Reduzir tempo de projeto não significa dispersar a minha equipe. Muitas vezes o pessoal fica assustado, pô, mas BIM vai tirar o meu emprego. Eu não estou falando disso. Reduzir tempo de projeto não diz respeito a fazer a mesma quantidade de projetos com metade da minha equipe, mas fazer o dobro de projetos com a minha equipe atual. Ser mais produtivo, trazer mais oportunidades, aumentar o meu faturamento. Outra métrica, benefício tangível, redução de erros e omissões de projeto. Essa métrica também varia bastante. Existem casos em que foram reduzidos a quase zero os erros e omissões de projeto. Existem casos que isso foi reduzido em projetos complexos em 40%, 50%. Também são métricas bastante interessantes. Redução no tempo de orçamentação. Essa é uma métrica muito parecida no mundo como um todo, cerca de 80% de redução no tempo de orçamentação. Por que isso? Porque boa parte, para quem trabalha aqui com orçamento, sabe que boa parte do desenvolvimento do orçamento é extração de quantitativos, e isso, a partir do modelo de informação, eu consigo fazer automaticamente. Redução de custo de obra. Existe uma métrica internacional interessante aqui, cerca de 15% de redução no custo de obra devido à chamada queda de change orders, ou seja, solicitações de alteração em canteiro. Essa é uma métrica que vocês também podem utilizar aí num primeiro cálculo. Ou seja, apesar de tudo isso que eu falei para vocês em relação ao retorno de investimento, é possível trabalhar numa abordagem, se não temos métricas, se não temos números, mas uma ou outra referência, é possível ter uma primeira abordagem a partir de índices como estes. Ou seja, eu sei quanto custa a obra,
Você pode fazer uma pré-análise e dizer, olha, dá para economizar cerca de 15%, ou em alguns casos específicos mais, menos, depende da realidade da empresa, mas numa média mundial, dá para economizar cerca de 15% do custo da obra com a adoção de BIM, única e exclusivamente pela adoção de BIM. Aqui a gente já tem um retorno, já tem um número na maior parte dos casos. Tempo de orçamentação, homem-hora de orçamentista, posso reduzir em 80%, posso aumentar a produtividade desse orçamentista. Então, para escritórios que desenvolvem orçamentos, essa é uma métrica interessante. Redução de tempo de projeto, uma outra métrica interessante para os escritórios de projeto particularmente. Então, são alguns benefícios tangíveis, algumas métricas, vários relatórios têm apontado esses números, é só uma questão aí de levantá-los e utilizá-los, principalmente se não temos métricas consolidadas internamente. Mas é importante, como comentei, ter a visão dos benefícios intangíveis da modelagem da informação da construção. Melhor qualidade do projeto, expansão das possibilidades da arquitetura e engenharia, ou seja, poder desenvolver obras mais inovadoras, geometrias complexas, volumetrias que até então eram impossíveis no processo tradicional, tudo isso pode ser trabalhado pela adoção da modelagem da informação da construção. Melhor comunicação dos nossos projetos, o que reduz também revisão lá para frente no processo, redução de risco. Isso é dado bastante importante, como o projeto ele é melhor definido, os riscos são menores, o risco inclusive de se extrapolar orçamento, extrapolar cronograma, tudo isso é reduzido de forma significativa. E a imagem corporativa. Hoje em dia, quem não trabalha com BIM está cada vez mais fora aí da realidade do mercado. Então, esse é um ponto também importante, é um ponto de imagem, é um ponto de como você posiciona a sua empresa no mercado. Neste material que eu estou citando aqui, vocês verão várias referências aí a retorno de investimento, então possíveis medidas para se obter retorno, para cada uma das fases, para cada uma das dimensões do BIM aí, vocês podem ter algumas métricas. Então, nesse material, não vou passar isso ponto a ponto, eu só deixo aqui como uma referência para que vocês possam depois analisar, estudar mais em detalhes para desenvolver o seu próprio plano aí de adoção, seu próprio plano de retorno do investimento. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria abordar com vocês aqui, tomando a decisão de implementar o BIM. Existem outros pontos adicionais, como eu falei, métricas tangíveis e intangíveis. Uma boa referência que eu passo para vocês aqui são os 2 primeiros cadernos da coletânea da CEBIC, os 10 motivos para se evoluir com BIM e os fundamentos do BIM. É um material bastante interessante, mostrando aqui algumas das razões e algumas das possibilidades da modelagem da informação da construção que podem justificar aí a sua tomada de decisão. Então, tomada a decisão de se avançar com BIM, o próximo passo é efetivamente se comprometer com a decisão de implementar BIM. E para isso é a estratégia. Você precisa definir uma estratégia de adoção. Essa estratégia de adoção começa com alguns pontos fundamentais que eu quero compartilhar aqui com vocês. Então, se o primeiro passo é tomar essa decisão, o segundo passo é comprometer-se com essa decisão. E comprometer-se com essa decisão diz respeito, primeiro, à persistência. Existe uma curva bastante conhecida na área de tecnologia, onde nós temos uma atual produtividade que está baseada aí nos nossos processos comuns e correntes e uma produtividade esperada após a mudança. Quando adotamos a modelagem da informação da construção, esperamos naturalmente esse aumento de produtividade nos nossos processos. Muitos acreditam que a transição se dá de forma linear. Eu saio da minha atual produtividade, alcanço uma produtividade maior de forma contínua e linear, o que não é verdade. O que acontece sempre na adoção de nova tecnologia é uma primeira queda de produtividade imediata após a adoção da nova tecnologia. Essa queda de produtividade se dá devido à não familiaridade com a tecnologia, a mudança de processos e assim por diante. E com BIM, isso é bastante significativo também. Existe uma primeira queda de produtividade. Existe um tempo de retomada da produtividade anterior e, a partir daí, a gradual realidade de uma nova produtividade. Então, a persistência é muito importante, principalmente quando atravessamos esse primeiro vale da queda de produtividade. Um ponto importante aqui, isso pode ser
alterado. Se a empresa adotar um processo de transição assistida, o que é isso essencialmente? É uma transição apoiada por consultoria, por uma empresa de serviços que conhece do assunto e que pode ajudá-lo nessa transição, certamente conseguimos reduzir essa queda de produtividade e reduzir o tempo de retomada da nossa produtividade. Esse novo vale, ele sempre existirá, que é importante destacar isso, você não começa a ser mais produtivo da noite para o dia. Um processo desses implica um certo impacto, por isso mesmo, como decisão empresarial, é importante ter o apoio da sua liderança na empresa, da diretoria. É importante que a diretoria entenda essa mudança de processo, esteja preparada para isso e para suportar as equipes que operacionalizam esta mudança. E, se possível, e aqui vai uma sugestão importante também, sempre passar por essa transição de forma assistida, ou seja, com o apoio de quem pode lhe auxiliar, de quem já conhece esse processo de transição, quem pode acelerar o processo de desenvolvimento de padronização, o processo de desenvolvimento de BIM Mandates e assim por diante. No caso do Autodesk, nós temos um amplo canal aí de suporte, as revendas, aquelas mesmas revendas que comercializam licenças para vocês, em muitos casos elas dão esse apoio, elas podem oferecer serviços de consultoria, elas podem apoiá-los a reduzir essa produtividade e esse tempo de retomada durante esse prazo. Mas é importante aqui ter persistência, saber que é uma realidade, é algo que vai acontecer e estar preparado para avançar no seu processo. Uma visão sucinta e bem elaborada da liderança executiva é essencial ao sucesso da implementação do BIM. Esse é um outro ponto aqui que diz respeito à visão que eu quero compartilhar com vocês. A empresa precisa ter uma visão de adoção de BIM, estar preparada para a mudança e ter uma visão para essa adoção. Simplesmente, como eu falei, não é uma mudança instrumental, única e exclusivamente, é uma mudança profunda na empresa. Essa visão deve descrever o que a adoção da metodologia BIM trará para a organização, quais são os principais elementos dessa transformação e como será a evolução nos seus diferentes estágios. Não se trata apenas de uma declaração de visão, ou seja, eu quero o BIM, mas sim de um relatório completo sobre aonde o BIM levará a organização. Ou seja, essa visão não é somente uma expectativa de se adotar BIM, mas efetivamente uma estratégia, uma expectativa sim, mas uma estratégia, uma maneira de se fazer, quais objetivos pretendemos alcançar, de que maneira alcançaremos esses objetivos. Quando falamos de uma visão de BIM eficiente, 4 pontos eu quero aqui destacar para vocês. Primeiro, que essa visão seja empresarial e que seja inspiradora e ambiciosa. É preciso motivar a equipe como um todo para se adotar BIM. Depois, educar toda a empresa e não somente aqueles diretamente envolvidos no processo. Toda a empresa será impactada em maior ou menor extensão e todos eles precisam ser educados em relação a essa mudança, a esse processo. E, mais uma vez aqui, é importante contar com o apoio de uma consultoria sempre que possível, porque ela vai te ajudar a acelerar esse processo, inclusive de educação. Definir as 5 perguntas essenciais também faz parte dessa visão. Quem, o que, quando, onde e por quê. Ou seja, para cada um dos objetivos, para cada um dos aspectos dessa visão, quem será responsável, como isso acontecerá, quais são os prazos para isso, que equipes serão envolvidas, por que isso está sendo feito, ou seja, qual é o retorno esperado também. Então, esses são pontos essenciais aí nessa declaração de visão da empresa. E a definição de marcos. Como falamos, uma adoção gradual, nada acontece da noite para o dia, mas é preciso dizer quando queremos que cada coisa, que cada objetivo seja alcançado. Esses são pontos importantes para essa visão de BIM que deve ser comunicada num plano organizacional. E eu, daqui para pouco, vou falar um pouquinho sobre essa questão do plano organizacional para vocês. Então, falamos aqui da questão da persistência pelas dificuldades iniciais, principalmente de transição que ocorrerão. Falamos agora aqui na sequência dessa questão da visão e, para consolidar a questão da visão, falamos um pouquinho aqui de paternidade, ou seja, é preciso que alguém assuma a responsabilidade por isso. E uma outra dica que a gente dá aqui para esse processo, para esse início de adoção, esse comprometimento que se dá nesse momento aqui, é que se estabeleça um núcleo BIM, ou pelo menos alguém fique responsável por isso dentro da empresa. Porque se você não tiver ninguém responsável por isso, o processo efetivamente não avançará. E não avançará porque alguém precisa estar por detrás da operacionalização desse processo. Então, a equipe de liderança BIM deve garantir que a visão do BIM se traduza em práticas para produzir os resultados desejados e o desempenho alinhado com os objetivos estratégicos da organização.
Então, várias tarefas são necessárias ao longo do processo como um todo, é necessário treinamento, capacitação, existem mudanças contratuais, existe medição de maturidade, como eu falei, o levantamento de métricas aí para um retorno de investimento contínuo. Tudo isso, alguém precisa ser responsável por isso e alguém precisa ser responsabilizado por operacionalizar este trabalho. Então, esse é um outro aspecto muito importante. Definir um núcleo BIM, ou ao menos uma figura que será responsável aí pela implementação desta visão. E na sequência um plano. Quando a gente se compromete aí com a decisão de implementar BIM, dentro dessa estratégia, há necessariamente um plano. Esse plano tem várias etapas, para cada empresa vai variar bastante, mas na maior parte das vezes está muito relacionado com aquilo que nós falamos há pouco sobre os investimentos em modelagem da informação da construção. Existem investimentos e objetivos iniciais, existem investimentos e objetivos de curto a médio prazo, geralmente relacionados aos primeiros projetos, é o projeto piloto, vou falar dele na sequência. Existem investimentos de longo prazo, como a consolidação aí, de documentação, de padronização e assim por diante. Esse é um exemplo que vocês veem na tela de vocês, faz parte da documentação da CEBIC, que eu comentei várias vezes aqui neste webinar, particularmente no volume 2, o de implementação BIM, que é uma outra referência que eu deixo aqui para vocês. E essa visão, esse plano, ele precisa ser colocado de uma maneira total, de uma maneira holística. Essa estratégia precisa considerar todos os aspectos da mudança. Um gráfico bastante interessante que está nesse mesmo caderno de implementação BIM, é esse que eu coloco aqui na tela para vocês agora. É preciso visão, é preciso capacitação, incentivos, recursos, plano de ação para alcançar efetivamente a mudança. E quando um desses aspectos falta, você gera problemas na sua implementação de BIM. A falta de visão, por exemplo, te leva à confusão. A falta de capacitação leva à ansiedade, você não tem como operacionalizar ou como avançar com isso. A falta de incentivo geralmente encontra resistência por parte da equipe, se ela não se vê motivada ou incentivada a desenvolver algo. A falta de recursos gera frustração, afinal de contas, poxa, eu tenho uma equipe até motivada, mas eu não tenho software, não tenho hardware, o hardware não funciona, o ambiente de trabalho não está bom, então falta de recursos gera frustração. E a falta de um plano de ação, falsos inícios, ou seja, problemas efetivamente para se adotar ou para se avançar na modelagem da informação da construção na sua adoção gradual. Então, esse é um gráfico bastante interessante, deixo aqui como um lembrete da importância de uma estratégia holística. E, por fim, o terceiro passo para a adoção da modelagem da informação da construção é efetivamente agir. Nós falamos em tomar a decisão, e para isso falamos aqui de alguns instrumentos que podem ser usados para se justificar para essa tomada de decisão, como o retorno de investimento. Falamos no comprometimento com essa visão, a definição de uma etapa, a definição de um plano, a definição de recursos para que eu possa efetivamente botar isso em prática. E o terceiro passo é efetivamente agir. Aqui a gente tem um exemplo simples de plano de ação, onde o primeiro diz respeito àqueles fatores iniciais de tecnologia, a aquisição de tecnologia, num segundo momento a capacitação das nossas equipes, num terceiro momento um primeiro projeto, chamado projeto piloto, que pode ser mais de um, e num quarto momento a avaliação e expansão, aqui retroalimentando processos contínuos de capacitação, piloto e expansão dos meus trabalhos. Esse é um exemplo clássico aqui de adoção da modelagem da informação da construção, baseada nesses fatores que, inclusive, eu comentei, estão alinhados com a nossa estratégia de investimento de curto, médio e longo prazo. Como falamos aqui, existem investimentos iniciais importantes, rápidos comentários aqui para vocês. Como eu falei, em relação a software, cada empresa vai definir as suas soluções de tecnologia. A Autodesk tem um amplo portfólio aí para todas as empresas de arquitetura, engenharia e construção, seja você um escritório de arquitetura, de engenharia estrutural, projetista de sistemas prediais, seja você uma construtora ou mesmo um proprietário, a Autodesk tem soluções para cada um de vocês e que são soluções diferentes. É preciso saber que soluções são essas que estão disponíveis e que são as mais adequadas aí a cada um. Para se avaliar a solução, é preciso saber qual é a tecnologia em si, conhecer um pouquinho mais dela, quais são os fatores de interoperabilidade, principalmente quando envolvemos aqui grandes equipes, o mercado, o que o mercado está utilizando, o ecossistema de uma maneira geral, quem é o desenvolvedor, é confiável, é uma empresa respeitada, uma empresa de porte,
suporte, tem capacidade de suporte, a revenda que está trabalhando comigo tem capacidade de me dar suporte, está acessível, flexibilidade da adesão, como é que é o meu modelo de licenciamento, processo de manutenção, escala do licenciamento, tudo isso deve ser avaliado em relação a software. Em relação a hardware, sempre bom lembrar, ele é uma consequência do software escolhido e não o contrário. Então você define a solução de tecnologia e depois você corre atrás daquilo que você precisa para rodar essa solução e não a sua máquina e depois atrás do software que vai rodar em cima dela. Geralmente a segunda opção não é uma opção. Capacitação. Algumas dicas de capacitação. Começar capacitando aqui uma célula piloto versus uma equipe completa. Então, muitas vezes, a melhor alternativa de capacitação é uma pequena célula que depois será expandida. Treinar a equipe como um todo é uma tarefa complexa e quando isso é feito é importante que essa equipe logo na sequência trabalhe com o software, ela não fique um período sem efetivamente trabalhar com o software ou adotar um novo processo, porque senão você acaba esquecendo, você acaba se perdendo. Quando se adota a estratégia da célula piloto, é importante entender que cada membro dessa célula piloto, dessa equipe piloto que vai começar adotando o BIM, ela se tornará um multiplicador dessa tecnologia em outras células. Então essa é uma estratégia interessante. Capacita-se uma célula, aprofunda-se, fragmenta-se essa equipe e cada membro dessa equipe, dessa célula piloto inicial, inicia uma nova célula que vai desenvolver o processo e avançar com o processo daí. E uma outra dica fundamental em capacitação é não distanciar capacitação e aplicação. Ou seja, capacitou-se, aplica-se de imediato. Separar esses dois momentos aqui geralmente traz problemas. Os primeiros projetos, projeto piloto, falar um pouquinho dele aqui na sequência. A gente tem esse manual que vocês veem no canto superior direito aqui, o manual de implementação do piloto BIM, ele traz algumas dicas a esse respeito também. Pode ser aprofundado aí. Mas esse projeto piloto precisa do suporte de toda a empresa, especialmente de cima para baixo, diretoria até o usuário. O projeto piloto é a principal estratégia aqui, ou seja, esse primeiro projeto onde serão feitas essas avaliações e desenvolvimento inicial de padrões. E um ponto importante, esses primeiros projetos eles vão dar suporte e precisam ser suportados por dois documentos importantes, o plano organizacional e o plano de projeto. O que são esses documentos? Que a gente já está chegando mais para o final da nossa apresentação, mais alguns minutinhos aqui a gente já encerra. Esses documentos são os dois documentos mais importantes para se desenvolver numa adoção de BIM. São o plano organizacional, que ajuda as empresas a implementar a metodologia do BIM no nível da empresa, onde são definidos aqueles aspectos que abordamos anteriormente, de visão. Visão organizacional do BIM, quais as metas da empresa, os objetivos que serão alcançados, métricas, prazos, as ferramentas que a empresa vai utilizar por tarefa, quais são os papéis, a redefinição dos papéis profissionais dentro da empresa, qual é o currículo para capacitação em cada um desses papéis, os planos de treinamento dos atuais e dos novos profissionais, tudo isso está num plano organizacional. E vocês têm, neste documento que eu mostro aqui para vocês, esse manual de implementação do piloto BIM, vocês têm alguns templates para este plano organizacional. Vocês podem usar isso como uma referência para desenvolver o seu plano organizacional da empresa. O outro plano de projeto, que ajuda as equipes de projeto a implementar o BIM em um projeto. Isso desde o projeto piloto. Nele são definidos por projeto, os dados do projeto, quais são as equipes, quais são os objetivos, as métricas desse projeto, os prazos, quais ferramentas serão efetivamente utilizadas por tarefa no projeto, quem é quem, quais são os papéis, o cronograma do projeto, como vou estruturar os modelos, como vou dividir os modelos, quais são os meus documentos de referência, documentos de contrato, as normas às quais eu vou me referir, a diretrizes de modelagem, nível de profundidade de modelagem geométrica, informacional, qual é o fluxo de troca de dados entre os diferentes partícipes do projeto, quais são os entregáveis, tudo isso está presente num bom plano de projeto. Esse plano de projeto, para quem está familiarizado aí com as referências internacionais, é o que a gente chama de BIM Execution Plan, ou BEP, ou, em português, Plano de Execução BIM, o tal do PEB. Esse é um documento bastante importante, não somente para o projeto piloto, mas para todo projeto que acaba sendo desenvolvido daí por diante.
Como eu comentei, esse caderno aí que a gente mostrou de referência para vocês, está no canto superior direito da tela de vocês, é uma referência importante, traz templates para esses dois documentos, mas vocês encontrarão templates aí em outros documentos do mercado. Particularmente, eu quero citar os documentos que estão como exemplo aí, nos volumes 2 e 3 dos cadernos da CEBIC, vocês veem alguns exemplos aí na tela de vocês, e outros documentos que certamente são importantes aí para se ter como referência, o já citado Manual de Implantação do Piloto BIM, que a Autodesk compartilha aí com vocês, os cadernos da CEBIC, o BIM Project Execution Planning Guide, que é um documento importante aí da Universidade da Pensilvânia, também traz um template para esse desenvolvimento e projeto, e documentos, como é o caso do documento da AIA, o E202 de 2008, que traz aí uma matriz de detalhamento aí dos níveis de profundidade geométrica informacional de modelos. É uma referência também importante. Então, para o desenvolvimento de planos organizacionais e plano de projeto, essas são algumas das referências. E, falando em projeto piloto aqui, alguns pontos importantes quando tratamos de projeto piloto. Com embasamento feito, o projeto piloto ele é uma boa estratégia aí para se começar a trabalhar a nossa estratégia de adoção de BIM. O projeto piloto é um projeto que você escolhe para ser o start da adoção de BIM na sua empresa. Os especialistas em BIM adotam várias estratégias, como um projeto fictício, uma competição, refazer um projeto recente para comparação, iniciar um novo projeto real para um cliente. Todas essas estratégias são válidas, dependem do nível aceitável de risco e da mão de obra disponível para assumir seu trabalho atual. E é claro, acrescento eu aqui, depende também da cultura da empresa e de que maneira nós queremos, quais objetivos queremos alcançar com o BIM e de que maneira nós procuraremos alcançar esses objetivos. Mais uma vez, isso está relacionado ao nosso plano organizacional. Sobre projeto piloto, algumas dicas rápidas aqui. Esqueçam processos paralelos de CAD e BIM. Pegar aquele projeto que vai ser desenvolvido no CAD e tentar botar uma outra equipe em paralelo, ou a mesma equipe em paralelo, fazendo o modelo BIM, geralmente fracassa. E fracassa porque a dedicação sempre será aquela para a entrega do projeto e o restante efetivamente não vai ser produtivo. Então, processos paralelos CAD e BIM, certamente nós não sugerimos. Restam outras alternativas. O projeto fictício, ele deve incluir todos os desafios típicos e deve ter uma equipe dedicada. Se não houver uma equipe dedicada, não adianta, porque ela sempre vai se dedicar aos projetos usuais do escritório. Mais uma vez, vocês veem a importância aí do apoio de alto nível dentro da empresa, o apoio da liderança para destacar uma equipe para fazer isso. Uma competição, um concurso, também me permite explorar alguns desafios extremos aqui, e é uma solução bastante interessante, porque sempre temos uma equipe dedicada ao concurso, e essa equipe já está dedicada com um objetivo que pode ser agregado aí à adoção de BIM. Refazer um projeto antigo em BIM é bastante viável, ajuda principalmente se eu tenho métricas desse projeto antigo, eu posso comparar as novas métricas desse projeto sendo refeito em BIM, mas, mais uma vez, exige uma equipe dedicada que tenha o apoio da diretoria para se dedicar a isso. Um novo projeto, bastante interessante. Toda vez que a gente tem uma corda amarrada, uma corda amarrada no pescoço, a gente tem uma motivação adicional para desenvolver. Então, um novo projeto ele é uma estratégia interessante, desde que tenha um prazo compatível e, principalmente, conte com o apoio do contratante e dos parceiros que devem entender que um novo processo está sendo adotado e que surgirão aí percalços ao longo do caminho. Então, essas são as estratégias usuais aí para projetos piloto. Após esses primeiros projetos, deve-se rever os planos organizacional de projeto. O plano de projeto ele se torna um template que vai ser utilizado aí para cada projeto daí por diante e desenvolver a documentação que irá fundamentar a adoção efetiva e a expansão do uso de BIM na empresa. Esses documentos posteriores são aprofundamentos, tanto do plano organizacional quanto do plano de projeto, e particularmente dizem respeito à maneira como a gente vai daí para frente contratar ou desenvolver modelos de informação. Essa padronização e essa solicitação, ela geralmente está consolidada naquilo que nós chamamos de BIM Mandate, que é não somente a definição de obrigatoriedade, mas o documento que estabelece a formalidade da obrigatoriedade de entrega de BIM e a maneira como isso será feito. Quando falamos em padronização, aqui já para a gente encerrar nos últimos tópicos aqui o nosso webinar, quando falamos de padronização, é importante lembrar que
é preciso definir padronizações gráficas, processuais, de nomenclatura de arquivos, diretrizes de modelagem, como vou modelar cada elemento, os templates que serão utilizados, bibliotecas de componentes, tudo isso precisará ser definido aí a médio e longo prazo, e o projeto piloto também é uma estratégia interessante para se definir essa documentação que vai ser utilizada depois no projeto que efetivamente será desenvolvido nos primeiros projetos, ou nos projetos todos que seguirão aí adiante. Então, as padronizações são importantes, é uma dica importante aqui, utilizar o projeto piloto para ajudar a se desenvolver essa padronização inicial, e é claro, sustentar-se aí naquilo que é o definido no mercado, padronizado no mercado. Quando o mercado assume uma padronização e formaliza essa padronização, isso é aquilo que chamamos de normalização. A normalização está suportada aqui por órgãos normalizadores, no caso do Brasil é a BNT, e nós já temos normas BIM no Brasil que devem ser utilizadas aí para o desenvolvimento dos nossos modelos. Deixo como referência as normas NBR ISO 12006, parte 2, e as normas NBR 15965, partes 1 a 7, das quais as partes 1 a 3 e parte 7 já estão publicadas. São essencialmente o sistema de classificação da informação. Numa oportunidade anterior, nós fizemos um webinar inteiro sobre isso. Procurem essas informações. Para quem não estiver encontrando, me manda um recado aí, me manda um recado depois que eu passo o contato, passo aí o link para acessar esse webinar. Nós temos em desenvolvimento normas para componentes BIM, e isso ainda não foi publicado, mas para quem quiser conhecer um pouquinho mais, convido a participar das reuniões da Comissão de Estudos Especiais 134 da BNT. Existem normas internacionais para BIM também, que devem ser consideradas, principalmente naqueles gaps onde as normas nacionais elas não estão presentes. E, por fim, tudo isso é consolidado naquilo que nós chamamos de BIM Mandate. Eu deixo um exemplo interessante de BIM Mandate para vocês. Está disponível online, é o da Fundação para o Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo. Um trabalho muito bem desenvolvido nesses últimos anos e disponível aí para todos baixarem, para todos conhecerem pelo portal da FDE na internet. Então, existem conteúdos de famílias desenvolvidas para Revit, existem templates, arquivos de Revit templates, manuais para adoção disso tudo. Isso é um bom exemplo aí, esses catálogos técnicos são um bom exemplo daquilo que chamamos genericamente de BIM Mandate, que é uma solicitação ou exigência de um processo BIM por parte de um contratante público ou privado e, por extensão, o documento ou o conjunto de documentos que formalizam e detalham tais exigências. É importante que esses documentos não sejam somente a solicitação, mas digam exatamente o que deve ser esperado, o que se espera no processo, quais os usos esperados do modelo, quais os formatos que devem ser aceitos ou não, e assim por diante. Então, um bom exemplo é esse da FDE, existem outros exemplos em órgãos públicos e privados no Brasil, que também podemos, em uma outra ocasião, compartilhar com vocês. Essencialmente era isso que eu queria passar para vocês. Passamos um pouquinho aqui do nosso tempo esperado, mas foram apenas 10 minutos. Então, acho que de repente vamos ver se a gente tem alguma questão importante, alguma questão de maior destaque aqui para a gente conversar com vocês nos próximos minutos. Mas, recapitulando a nossa agenda, falamos então um pouquinho de BIM, como adotar efetivamente. Então, BIM na prática, como é que eu adoto? São 3 passos. Tomamos a decisão. Para tomar a decisão, existem instrumentos que estão aí à nossa disposição. O cálculo de retorno de investimento é um deles. Principalmente em grandes empresas, é uma ferramenta importante aí para a gente tomar essa decisão, amparar uma tomada de decisão. Depois é preciso se comprometer com essa decisão, com visão, com persistência, com estratégia, ter uma visão holística, documentar isso, ter uma equipe preparada para isso, um grupo de trabalho, um BIM Manager, tudo isso é importante aí, e depois efetivamente consolidar isso e agir. Fazer os investimentos iniciais em software, em hardware, preparar, capacitar a equipe, entrar de cabeça aí nos primeiros projetos, já bem documentados desde o início, com plano organizacional por detrás, com plano de projeto por detrás também, e um projeto piloto que seja bem formalizado, um projeto piloto que seja bem planejado para garantir um primeiro sucesso, que depois vai ser expandido, você multiplica essa célula inicial, você avança para o resto da empresa e cada vez mais avança na consolidação do processo, garantindo padronização, adotando a normalização existente e consolidando os BIM Mandates para avançar no seu processo de adoção. De uma maneira bastante resumida, esses eram os recados que queríamos passar, mas o nosso último recado do dia agora é esse.
comece agora, não deixe para depois. Seja você uma pequena empresa, uma média empresa, uma grande empresa, não é difícil. É claro, é uma tarefa que exige dedicação, exige empenho, exige investimento, mas não é uma tarefa do outro mundo. E mais ainda, existem muitas pessoas capacitadas no mercado aí a dar suporte também, consultorias que podem ajudá-lo a acelerar o seu processo, a passar pelos desafios iniciais e reduzir aquela curva lá que eu mostrei para vocês, reduzir a queda de produtividade e o tempo de retomada. Então comecem agora, a Autodesk oferece não só essa documentação toda que eu comentei com vocês, mas soluções de tecnologia, software que estão à disposição de vocês. Seja uma pequena empresa, soluções de baixo custo de entrada, você pode começar com Revit LT, que é tremendamente acessível, você pode avançar em médias empresas, trabalhar com Revit, trabalhar com AEC Collection, avançar para soluções de porte, seja uma construtora, no nosso portfólio de BIM 360, tudo isso está à disposição, é só entrar em contato conosco ou entrar em contato aí com as nossas revendas que podem apoiá-lo no processo como um todo. Tivemos algumas dúvidas ao longo do nosso webinar. Vamos ver aqui, foram várias questões, vou selecionar algumas aqui para comentar. Foi feita aqui a pergunta, após convencer a diretoria a implementar BIM, como convencer os projetistas a adotarem esse novo conceito? Eu acho que vários aspectos podem ajudar nesse sentido. O projetista, primeiro existe uma questão de que esse é o caminho a ser adotado. O projetista ele pode ter um desconforto inicial de mudar o processo, mas ele terá que mudar esse processo. E é importante destacar o valor do novo processo. Afinal de contas, BIM traz produtividade. E BIM, efetivamente, isso é uma coisa que já há muitos anos eu comento, é a melhor maneira pela qual a gente pode projetar. Então, para o projetista, quando ele efetivamente começa a se familiarizar com o fluxo de trabalho BIM, eu não conhecia até hoje um projetista que quisesse voltar para o processo tradicional. Depois que ele começa a trabalhar com modelos, ele realmente entende que é um melhor processo, é um processo, inclusive, que reforça a importância do desenvolvimento de projeto, que apoia o projeto, porque você está diminuindo aquilo que é braçal e aumentando o intelectual, que é, afinal de contas, o nosso processo de projeto. Então, existe muito valor no BIM para o projetista. Como convencer o projetista? Mostrando esse valor e, efetivamente, envolvendo, motivando, dentro de uma visão que seja uma visão, como nós falamos, uma visão ambiciosa da empresa mesmo, de adoção de BIM. O projetista, até hoje, eu não vi um que efetivamente quisesse voltar para trás. Tá? Então, essa é uma primeira resposta rápida. Depois a gente pode aprofundar aí, eu vou deixar o meu contato com vocês, mas vamos para uma outra pergunta aqui. Para um profissional autônomo de um escritório de projetos de engenharia, qual o primeiro passo a ser dado na adoção do BIM e qual seria uma boa área para o piloto? Bem, então vamos lá. Quando a gente fala nos processos de engenharia e no escritório, um profissional autônomo, eu diria o seguinte, eu acho que o primeiro passo é aquele das formas mesmo do projeto. Vamos trabalhar num primeiro momento. Muitas vezes o pessoal vai, mas eu quero fazer análise, eu já quero fazer detalhamento de armação. Não. Vamos começar aos poucos. O primeiro passo para o escritório de engenharia, vamos definir a estrutura na sua tridimensionalidade e começar a extrair documento dessa estrutura na sua tridimensionalidade. Porque esses primeiros documentos, eles já vão facilitar o seu processo. Vou dar um exemplo claro aqui, um exemplo, por exemplo, na área de pré-fabricados. Pré-fabricados, uma documentação importante que é bastante trabalhosa é aquela que a gente tira por eixo para garantir que as nossas peças, as alturas dos consoles estão nas alturas certas, as peças todas são nas alturas certas. Com BIM, uma vez que você tem isso modelado, isso é automático, você tira um corte por eixo. Essa agilidade para documentação de formas, de montagem, ela já traz um benefício muito grande e já motiva depois a adoção de outros processos. Então, uma vez definido o modelo para documentação, esse primeiro modelo, essas primeiras formas, depois avançar, utilizar esse modelo para uma análise estrutural e, na sequência, poder utilizar esse modelo para um detalhamento de armação ou conexão metálica, isso é feito de uma maneira razoavelmente tranquila e razoavelmente ágil. Então, acho que eu diria que o primeiro passo é esse, e certamente para a engenharia estrutural aí, isso é muito rápido também, muito evidente. Se a gente está falando de sistemas prediais, eu diria de forma semelhante, acho que o primeiro passo é essa visualização do projeto como um todo, e é claro, quando falamos de sistemas prediais, a questão das interferências são muito importantes. Então, muitas vezes tem um parceiro aí que está trabalhando junto com projeto de arquitetura, e você poder mostrar as interferências já é um primeiro passo bastante valioso e algo que
que efetivamente dá para trazer bons resultados. Essas são duas perguntas aqui que a gente selecionou. Passamos um pouquinho do nosso tempo, então passamos 15 minutos aqui do nosso tempo, mas as outras perguntas, na sequência, eu deixo aqui o meu contato para vocês também. Quem quiser perguntar, me escreva diretamente. Outras perguntas, eventualmente, a gente vai abordando como tópicos aqui no blog e nas nossas redes sociais. Eu deixo aqui o contato das redes sociais da Autodesk, mantenham esse canal de comunicação conosco, próximos eventos a gente sempre divulga nas redes sociais também, deixa o contato do blog, nós temos o blog, a nossa equipe de AEC da Autodesk, os nossos profissionais de AEC, eles têm um blog onde nós tratamos de vários tópicos, vocês encontrarão lá, sobre produto, sobre processo, muita coisa interessante, e deixa o meu e-mail, que é ricardo.bianca@autodesk.com, para quem quiser aprofundar algum desses tópicos. E, aliás, até peço, se gostaram desse seminário, quiserem ver aí algum desses pontos aprofundado, tiverem sugestões para outros webinars, tópicos a serem abordados, escrevam para que a gente possa, então, considerar, preparar uma agenda aí e trabalhar esses pontos com vocês. Dito isso, quero agradecer aí a atenção de todos nesse webinar, quero agradecer a todos que se inscreveram e convidá-los a manter o contato conosco e conhecer melhor aí as soluções da Autodesk e o que a gente pode fazer aí para ajudar vocês a efetivamente adotar a modelagem de informação da construção. Esse webinar foi gravado, será disponibilizado, esse material que eu citei para vocês da Autodesk, todos vocês receberão também, passamos os links aí dos outros materiais de suporte, tem bastante coisa para se falar, mas espero que essa nossa rápida visão nessa última 1 hora e pouquinho aqui tenha sido proveitosa a todos. Mais uma vez, agradeço a atenção de todos, convido-os a manterem o contato, participarem dos nossos próximos webinars e efetivamente fazerem parte aí do nosso trabalho, acompanhando todas as nossas atualizações nas redes sociais. Bom, um abraço a todos, até a próxima.